Graça e a paz de Jesus. Meus queridos, hoje é uma honra estar aqui louvando a Deus em mais um culto com os amados irmãos. E é uma honra também estar trazendo mais uma reflexão, mais uma mensagem bíblica do nosso Deus. E eu convido os amados irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos, no capítulo 9. Vamos ler dos versos 14 a 29. Marcos 14 ao 29. Amém, meus queridos? A palavra do Senhor diz: quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Pedia aos seus discípulos que os expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crer. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava reunido, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, ao ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tornando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de muita oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, bendizemos o teu glorioso e santo nome, e aqui expressamos a nossa gratidão por nos permitir estarmos aqui hoje, essa noite, te cultuando, te louvando. E aqui eu peço ao Senhor encarecidamente que o Senhor me use como um celeiro de bênção para o teu povo, que os nossos corações possam ser quebrantados essa noite com a tua palavra. Nos abençoe, que o Senhor afaste qualquer tipo de pensamento negativo, qualquer descontração, e que possamos focar exclusivamente na tua palavra, pois assim eu oro no nome precioso do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados irmãos, nós estamos aqui no Evangelho
do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o relato de Marcos. E aqui nós nos deparamos com uma história incrível de um menino endemoniado. Assim as Sagradas Escrituras afirma. Então, esse relato, provavelmente você vai ver ele nos 3 primeiros livros do Novo Testamento, chamado de Evangelhos, ou chamado de livros sinóticos, que tem a mesma história de Jesus Cristo, sobre o seu ministério, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, mas com narrativas diferentes. Então, provavelmente, se eu citar algo aqui, e você disser, mas não tem no texto, mas provavelmente eu estou fazendo paralelo, ou com Mateus capítulo 17, ou com Lucas capítulo 9, que assim nos mostra a mesma história, mas com narrativas diferentes. Meus queridos, para nós chegarmos ao ponto dessa mensagem, eu vou voltar um pouco atrás em alguns versículos no mesmo capítulo e falar resumidamente sobre a transfiguração de Jesus, que se encontra aqui no capítulo 9, verso 2. E o que seria essa transfiguração? A palavra do Senhor diz que Jesus, depois do 6º dia, pegou 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, pegou consigo e levou a um monte para orar. E ali, quando Jesus estava orando, segundo as Sagradas Escrituras, a Bíblia fala que o seu rosto ali esplandeceu e ele se fez ali a sua natureza divina, em glória, o Cristo, o nosso Deus. E a palavra do Senhor diz que apareceu 2 personagens bíblicos ali, naquele local, Moisés e Elias. E ali as Sagradas Escrituras afirmam que os discípulos temeram naquele local. E não em Marcos capítulo 9, verso 2, mas em Lucas, a palavra do Senhor diz que ali Moisés e Elias estavam falando sobre a partida de Jesus. E essa partida quer dizer, no grego, êxodo, que nesse contexto quer dizer a partida para a morte, que é o que Pedro fala também na sua carta, no capítulo 1, na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 15. É nesse contexto, a partida para a sua morte. Amados irmãos, e ainda a título de introdução, a Bíblia diz que Jesus sobe aquele monte, e ele sobe para orar, e a Bíblia diz que ele ora naquele local. Incrível. Mas as Sagradas Escrituras dizem que Pedro, Tiago e João, eles ficam com os olhos pesados, eles dormem naquele monte. Meus queridos, e o interessante é que o que é prazeroso para Jesus se torna entediante para os discípulos ali naquele local. Então, um fato interessantíssimo, que lá no monte, Pedro, Tiago e João, eles estão pisando em um terreno sobrenatural. Ou seja, eles estão vendo milagres extraordinários ali naquele local. Ou seja, eles se deparam com 4 milagres. Perfeito. E eu estou citando milagres aqui, porque milagres na nossa vida é bom, e nós precisamos, seja para a nossa saúde, seja para qualquer coisa que venha a nos edificar ou nos impulsionar diante da vontade de Deus. E ali o primeiro milagre que acontece é a transfiguração de Jesus. O seu rosto brilha, as suas vestes ficam alvas ou brancas naquele local, e eles se deparam com a sua natureza divina. E isso pode ser que seja, de uma certa forma, espantoso naquele local para eles. O segundo milagre é a aparição ali de Moisés e Elias. Um representante da lei e o outro
representando os profetas, parecem em glória, conversando com Jesus. Nos deparamos também com um terceiro milagre. Uma nuvem surge com uma voz divina: este é meu filho amado, meu eleito, ele ouve. E o outro milagre é uma nuvem luminosa, aonde envolvem eles ali naquele local. Amados irmãos, nós estamos vendo aqui, apesar desses discípulos estarem vendo milagres, de uma certa forma eles estão desprovidos de entendimento espiritual. E aqui, meus queridos, no monte, nós vemos 3 gerações que nós podemos dizer que são as 3 gerações que viram, segundo as Sagradas Escrituras, que viram mais milagres num contexto religioso. Primeiro, Moisés, na partida do Egito para o deserto, as Sagradas Escrituras dizem que ele partiu dali com 600 mil homens, fora mulheres, fora crianças, e ali ele viu muita coisa extraordinária em termos de milagres: o mar se abrindo, o maná caindo do céu e eles comendo, a provisão de Deus sobre aquele povo, a água saindo da rocha. Em seguida nós vemos Elias, que no primeiro livro dos Reis ele diz: Senhor, só eu fiquei, só eu estou aqui, só eu que não me curvei diante de Baal, de Aserá. Mas o Senhor, ele faz uma correção a Elias e ele diz assim: não só você, Elias, mas 7.000 servos meus dedicados ainda estão no campo, que não se curvaram a Baal. E aqui nós nos deparamos com os discípulos, andaram com Jesus, viram milagres, viram coisas extraordinárias. Amados irmãos, mas nós cristãos, nós crentes, você pode ter na certeza que algum dia na sua vida você já viu algum milagre, já presenciou, já aconteceu algum milagre na sua vida. Mas eu afirmo aqui para vocês que o milagre que você presenciou, que trouxe saúde, que trouxe benefício para você, no outro dia sai da sua memória, no outro dia sai do seu corpo e você não vive mais aquilo dali. A palavra do Senhor lá em Romanos fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Amados irmãos, aqui nós nos deparamos com a narrativa que nós lemos agora há pouco no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que nos coloca diante de uma situação, e aqui que nós vamos entrar no ponto que eu quero que você entenda, porque o tema da nossa mensagem hoje é crescendo em fé para avançar. E aí, de fato, se nós não crescermos nessa fé, nós não vamos conseguir avançar. E aqui, meus queridos e amados irmãos, o texto nos coloca diante de uma situação de desespero. O desespero de quem? De um pai que está com um filho endemoniado, numa certa impotência humana, mas também revela a poderosa intervenção de Deus através da fé. E aqui o pai, aflito, um menino atormentado por um espírito maligno, discípulos incapazes de ajudar, compõem o cenário. Jesus nos ensina que a fé genuína, centrada nele, é a chave para enfrentar os desafios aparentemente impossíveis. E aqui eu vou entrar no nosso primeiro tópico, e eu prometo ser bem sucinto aqui nas minhas palavras, e que você fique bem atento para o que Deus quer essa noite para nós. E o primeiro tópico diz: reconheça sua necessidade, a insuficiência humana. Dos versos 14
e 19 nos apresenta um cenário muito interessante. E os discípulos não conseguiram expulsar o espírito maligno. A multidão estava confusa e os líderes religiosos discutiam. Meus queridos, e aqui está o primeiro ponto. Jesus, quando ele sobe para o monte para orar, e a Bíblia diz que ele ora, os discípulos ali, calmamente, não estão se alimentando, nem os que foram para o monte com Jesus e nem os que ficaram a pé do monte. Então, enquanto eles estavam ali naquela multidão, com tanta aflição do Pai, querendo ajuda, e aí os escribas começam a discutir com eles. Quem são os escribas? Eram os teólogos daquela época, os estudiosos de Bíblia, o povo que, de uma certa forma, por muito conhecerem, terminavam atrapalhando. Terminavam não, atrapalhavam de verdade. E aqui, meus amados irmãos, o grande ponto é que Jesus repreende os escribas, porque estavam discutindo com eles, pois aquilo que ali era uma espécie de tirar o foco. Pois muitas vezes nós perdemos o nosso foco como cristão. Por muitas vezes nós entramos naquela porta ali, naquele portão, e nós não sabemos qual é o nosso foco. Nós acordamos sem planejamento. Nós acordamos sem orar, não que você seja obrigado a levantar e orar naquele momento. Aí você precisa ter uma certa intimidade com Deus Todo-Poderoso. E por muitas vezes, sem planejamento, nós caminhamos, igual o povo lá no Egito. Caminhamos, reclamando, até um ponto que Deus disse lá no deserto, que aquela geração toda, ninguém ia entrar, a não ser 2. Meus amados irmãos, nós precisamos ter planejamento, nós precisamos ter foco. E me permita me dizer, será que a igreja, a nossa igreja, de fato, ela há espaço na nossa agenda para apologética, ou seja, para discussão, para defesa de fé? Será que a nossa igreja tem espaço e tempo para isso? Meus queridos, o grande problema é que às vezes o inimigo sutilmente nos leva para uma agenda de fuga, ou seja, uma agenda de discussões. Por exemplo, você lembra da história de Neemias? Neemias ele estava numa grande obra. O Senhor orientou, o Senhor designou ele ali. E a Bíblia diz lá em Neemias capítulo 6, que os inimigos foram até ele 4 vezes, a fim de trazer ele para a mesa, a fim de tirar o foco dele da obra de Deus. Mas de todas as 4 vezes que os inimigos vão até Neemias, todas as 4 vezes ele dá a mesma resposta: eu não posso parar com a obra, eu não posso colocar uma pedra aqui, colocar uma placa fechei, eu vou ali conversar, prosear e vou parar com a obra de Deus. Amados irmãos, e aqui parece-me que Deus não chamou você para discutir a obra. Deus ele chamou você para fazer a obra. Deus chamou você para fazer a obra. E um grande risco, meus amados irmãos da igreja,
é reunir, tornar a se reunir, se reunir novamente para discutir a obra. E você vai para um congresso para discutir a obra. Você chega numa classe de escola bíblica dominical para discutir a obra. Você vai para um retiro espiritual para discutir a obra. Você parece aquele jogador que fica aquecendo, aquece e nunca entra dentro de campo. E o perigo é esse. Meus queridos, enquanto os discípulos discutem, o diabo age. E quando ele age, ele envergonha. E quando o pai chega ali naquele local, ó Jesus, me ajuda porque os teus discípulos não puderam me ajudar. Mas por que eles não puderam ajudar? Estava lado a lado com Jesus, andava com Jesus, subia para o monte para orar. Meus queridos, não adianta andar lado a lado com um homem de Deus, não adianta andar lado a lado com um pastor, não adianta você andar lado a lado com um líder de célula espiritual, que gosta de orar, se você não ora. E o grande problema é esse: 80% hoje da igreja, e digo com mais autoridade que mais de 80% não vive uma vida voltada à oração. E isso é muito sério, porque você vai ficar todo o tempo discutindo a obra de Deus. O que acontece dentro de 4 paredes de uma igreja, você vai ficar discutindo e tornando a discutir, até que você, provavelmente, severamente, você vai ser repreendido. Assim como Jesus disse, o que vocês estão discutindo com eles? Meus queridos, a oração nos faz resistir ao dia mau. E esse dia mau, quando nós conseguimos, quando a gente conseguir vencer, nós vamos nos tornar inabaláveis. Hoje tivemos um encontro incrível, uma ministração, Pega a Visão, o nome. Se você não está participando, participe. Por quê? Nós precisamos avançar. Nós não precisamos discutir a obra de Deus. Nós precisamos colocar o ponto nos is e avançar. Porque é interessante que hoje foi até falado que uma troca de uma fechadura está sendo um problema. Por quê? Porque o pastor está sobrecarregado. E nós precisamos andar lado a lado com ele. Mas não adianta andar lado a lado com uma pessoa se você não tem um propósito, se você não ora, se você não tem uma visão de crescimento, ou seja, se você não quer avançar. E tornando a tocar, o trabalho de célula, ele é desafiador por muitas coisas. E precisamos trabalhar. Precisamos cessar com discussões sobre o que irmão pensa, sobre eu achei ruim, e eu não vou porque fulano está lá. Precisamos avançar. Esse é o nosso intuito. Próximo sábado estaremos ali no povoado Carnaúba de Pedra. Para quê? Evangelização. E assim, possivelmente, se assim Deus nos permitir, plantarmos uma igreja ali para a honra e glória de Deus, pois tem muitas almas ali que precisam de fato das Sagradas Escrituras, que precisam dessa salvação que há em Cristo Jesus. E eu afirmo a vocês que isso não é trabalho só do pastor, isso é trabalho de todos, é da igreja. Precisamos avançar. A primeira igreja batista de Timon precisa avançar, e esse é o nosso propósito. Que você se sinta desafiado a chegar na sua casa e a dizer: Senhor, eu preciso avançar, eu preciso ter fé em Ti. Meu querido, eu costumo dizer que se de fato você vem aqui dia após dia num culto
desse à noite, onde cultuamos a Deus, e sempre tem um pregador aqui à altura, ministrando a palavra do Senhor, e se de fato ainda não entrou no teu coração, meu irmão, isso é uma coisa muito grave. Não fique se enganando não. Não fique se enganando não. Eu afirmo aqui para vocês, se eu estivesse me enganando aqui, eu não estava aqui não, eu estava no mundo, eu estava curtindo minha vida. Eu tenho esse pensamento, se for para ir para o inferno, que eu vou curtir mesmo, bacana mesmo, e ponto final. Mas se eu estou aqui, vamos para cima. Por quê? Porque precisamos de todos. A comunidade, ela precisa andar alinhada com um único propósito, e o propósito vem de Cristo, e terrenamente vem do nosso presidente, e se nós andarmos alinhado com ele, pronto. Eu até uma vez falei para um seminarista que eu acho que a coisa mais simples desse mundo é ser um segundo pastor, porque é só andar alinhado com o primeiro pastor e ponto final. É só não atropelar, é só andar alinhado que a igreja vai avançar. E nós estamos aqui, meus amados irmãos, seguindo. Precisamos melhorar muita coisa? Precisamos. Mas Deus nos aponta aqui que não precisamos andar discutindo sobre obra. Nós não precisamos discutir com ninguém. Precisamos avançar. Amém? Amados irmãos, e passando aqui para o segundo tópico que diz: clame com fé. A confiança do poder de Jesus. E os versos 20 a 24 diz: e eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se e espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a sua infância, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas o Senhor pode fazer alguma coisa. Tenha compaixão de nós e ajude-nos. O que Jesus respondeu? Se o Senhor pode, tudo é possível para aquele que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Amados irmãos, aqui o interessante desses versículos é que as Sagradas Escrituras diz que se aponta o clamor do pai. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Ajuda-nos. Respondeu Jesus: tudo é possível ao que crê. Meus queridos, nós vemos aqui a honestidade do pai. Eu creio. A honestidade e a humildade do pai. Eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Meus queridos, eu acho que ao decorrer de algumas mensagens bíblicas que eu trago à igreja, não só aqui, mas dentre outros locais, eu sempre estou pregando no sentido com uma temática sobre oração. E de uma certa forma nós precisamos fazer igual esse pai e de fato reconhecer que nós somos falhos e precisamos que Deus coloque nos nossos corações esse desejo ardente de estarmos orando, de estarmos jejuando. Marcos não fala sobre o jejum, mas lá em Mateus capítulo 17, ele aponta que precisamos também, além de jejuar, de orar, precisamos jejuar. E isso é uma prática que está sendo bem esquecida no nosso meio evangélico. Muitos hoje em dia não tem mais essa prática de estar jejuando. As guloseimas dos nossos dia a dia vêm tirando esse foco. Meus queridos, e aqui a fé não é ausência de dúvidas, mas é trazer as nossas dúvidas até Jesus.
Quando estamos fracos, Ele nos fortalece. E isso é nítido. Não importa, meu querido, o que você fez no começo da semana. Não fique constrangido pelo fato, eu fiz isso, eu pequei contra o Senhor e eu não vou orar. Não tenha esse pensamento. Nós precisamos continuar perseverando por aquilo que nós queremos. Eu pequei, pois eu vou orar. Eu pequei, coloco o coração em terra e oro a Deus para que Ele me liberte desse pecado e eu possa seguir firme, porque eu não posso ficar para trás. Eu preciso avançar junto com os outros irmãos. No ato da minha morte, eu estando firme com Cristo Jesus, eu vou contemplar a sua face. Seja humilde ao ponto de você dizer para Deus: Senhor, eu creio em Ti, eu creio, mas eu preciso que o Senhor desperte algo em mim, para que eu possa fugir desse pecado, para que eu possa fugir do diabo, pois ele tem me manipulado, pois ele tem feito coisas em minha vida que a cada dia vem me distanciando do Senhor. Meus queridos, em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 diz: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Meus queridos, fraqueza diante de Deus é humildade. Diante do diabo, ele pisa, ele te derruba, ele te constrange. Tenha fé, coloque diante de Deus o que tem te distanciado da presença dEle, quando o assunto é orar, quando o assunto é jejuar, quando o assunto é estar pautado nas Sagradas Escrituras. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Precisamos avançar, precisamos avançar. Meus queridos, faça da sua oração clamor sincero. Deus honra uma fé humilde. É isso que Ele honra. Não pare de orar, não pare. Precisamos avançar. E a nossa comunidade precisamos estar todos alinhados, com um único pensamento. Assim como lá em Filipenses capítulo 2 diz, que o nosso pensamento tem que ser alinhado com o mesmo modo de pensar do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus jovens? Passando para o terceiro e último tópico, que diz: viva em dependência, o poder da oração e jejum. Meus queridos, aqui nós nos deparamos com o verso 25 e 29, com a vitória de Jesus. Simples demais. Ele repreende o espírito maligno e o menino é liberto. E o menino estava sendo atormentado. E o menino caía por terra, rangia os dentes. E aqui o texto mostra a vitória de Jesus, mais uma vez, porque Ele vence, e através dele nós também vamos ser vitoriosos, porque Ele é vencedor, Ele já venceu tudo, e nós precisamos estar lado a lado com Ele, que o Espírito Santo nos guie. E aqui, amados irmãos, essa espécie, Jesus ele exclama dizendo que essa espécie só pode sair por meio de oração e jejum. E aqui está o ponto. Eu vou contar uma breve história para vocês de um pastor, e fato, que era seminarista na época. Ele disse que aconteceu uma coisa bastante inédita na vida dele. Ele
foi convidado para uma conferência de uma igreja, 3 dias, sexta, sábado e domingo. E é interessante porque, geralmente, quando a igreja convida uma pessoa para estar à frente de uma conferência de igreja, ela convida um pastor. Vou dar um exemplo. Se você fosse um pastor de uma igreja, você preferia convidar eu ou o pastor João Pedro? Ah, o pastor João Pedro. Por quê? Muitos anos de ministério, é um cara que já é bem conhecido no meio cristão, e as pessoas por si só, João Pedro, pois eu vou, o cara é bom. Se falar seminarista, quem é esse cara? Ih, cara, hoje eu não vou não, na sexta-feira, eu só vou no domingo. E ele foi, pegou seu melhor paletó, sua melhor gravata, partiu para outra cidade, chegou lá, ele se hospedou na casa do pastor. Cara muito inteligente. E aí ele contando a história, ele diz que uma mulher chegou desesperada na casa do pastor, e ele, sendo seminarista, bateu na porta gritando: pastor, pastor. O pastor abriu: diga, irmã. Pastor, estou precisando da sua ajuda. Em que eu posso lhe auxiliar? E ela disse assim: a minha vizinha está endemoniada e ela está fazendo o maior arruaceiro dentro da sua casa. Ela já quebrou tudo, a vizinhança está lá na esquina, ninguém tem coragem de chegar próximo à casa dela, e eu vim chamar aqui o Senhor. E o pastor disse assim: pronto, seus problemas estão resolvidos. Recebi aqui hoje um seminarista bom demais da conta, e ele vai fazer esse serviço agora. E ele contando que começou a se tremer todo. Ele disse que deu vontade de pegar a mala dele e ir embora. E ele disse: não, pastor, eu não vou. Eu disse: não, o pastor agarrou ele pelo braço, chegou lá na frente da casa da mulher. O pastor disse que jogou ele lá dentro: está aí, meu irmão, faça o trabalho, estamos aqui fora. E ele disse que entrou. Ele disse que a primeira fala dele, a mulher deu um tapa no ouvido dele e ele caiu no chão, e ali pronto. Segundo ele disse que passou mais de 1 hora naquele chão, não tinha forças para levantar. E ele disse que a mulher ficou rodeando ele, rugindo como uma fera, e ele, temeroso, chorando, sem forças para levantar daquele chão. E ele disse que depois de 1 hora, ele começou a orar, mas ele orava bem baixinho. E ele diz assim: Senhor, restaura a minha fé. Senhor, restaura o meu modo de orar. Senhor, me liberta desse momento, pois eu não sei mais o que fazer e o meu recurso é o Senhor. Ele disse que aquela oração, com humildade que saiu da boca dele, ele disse que a mulher começou a cair no chão. E ele disse que automaticamente, quando ela ia caindo, ele ia levantando. Para você não ficar com uma ideia errada, o seminarista e o pastor é batista. E ele disse que expulsou o demônio daquela mulher depois disso. E ele diz que entendeu uma coisa, e eu afirmo aqui a você, meu querido, você pode ter o maior conhecimento desse mundo, você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você pode ser um líder de célula, você pode ser um diácono, você pode ser um seminarista, você pode ser um pastor,
Meu querido, mas se você não vive em oração, o diabo ele vai fazer isso contigo, ele vai te envergonhar. E ele vai te jogar ao chão. Porque se você não anda com Cristo, você não tem autoridade para expulsar nada. Se você não vive uma vida voltada nos princípios, naquilo que Deus de fato quer, para precisarmos avançar como igreja, você vai ser envergonhado. E aqui, meus amados irmãos, a oração não é apenas pedir, mas é cultivar uma comunhão com o Deus Todo-Poderoso. É alinhar o nosso coração com o seu propósito. E o jejum é o que nos fortalece a nossa dependência espiritual. Meus queridos, nada é fácil. Nem viver no mundo é fácil. E nem viver uma vida de santificação é fácil. Mas você está aqui essa noite para escolher. Você está aqui essa noite para dizer: não, eu vou viver no mundo ainda. Eu vou continuar aqui na igreja enrolando ainda o pastor. Eu vou ficar indo para as células aí. Deixa eu ficar me jogando para um lado e para o outro. Não tem nadinha. Deixa eles pensarem o que quiser. Amados irmãos, nós precisamos avançar. E o passo para estarmos alinhados com o mesmo pensamento de Jesus é esse: que vivamos uma vida de oração. Porque a oração vai nos impulsionar a estarmos discipulando, a estarmos crescendo, a estarmos plantando igrejas. Esse é o nosso propósito. Eu convido você e desafio a você, nesse momento, a estar orando. Feche seus olhos, curve sua cabeça, faça o que você quiser, mas coloque o teu coração em terra. Se desafie nesse momento. Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou incapaz de caminhar sozinho. Senhor, eu já participei de muitas ministrações, de encontro de casais, já participei de tudo, mas eu estou aqui na mesmice. E a partir de hoje, meu Deus, eu preciso crescer em fé, para que eu possa avançar, para que eu possa honrar Teu glorioso nome. Ore, meu irmão, tenha fé. Deus, Ele restaura tudo. Deus, Ele já venceu a morte. Deus, Ele já nos trouxe a salvação. E Jesus está aqui essa noite para perdoar, para te acolher e para dizer: eu estou aqui contigo. E o Espírito Santo que procede do Pai vai te coordenar, vai te orientar, vai te acusar quando você estiver fazendo algo de errado. Confie em Deus, tenha fé. Não seja, como eu falei aqui no início, um jogador que aquece e nunca entra dentro de campo. Precisamos avançar. Esse é o nosso propósito. Em oração, jejuando. E eu faço uma pergunta para você essa noite.
Se você de fato ainda não aceitou a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, Ele está aqui mais uma vez essa noite te dando uma oportunidade. A oportunidade da salvação eterna, de ver a sua glória. E eu pergunto a você, meu querido, se você ainda não aceitou Jesus, levante uma de suas mãos, e hoje nós vamos orar por você. Há alguém no nosso meio que deseja aceitar Jesus? Amém, glória a Deus. Não tenha vergonha. O Senhor te ama, Ele te honra. Nós somos reconhecidos pelas nossas renúncias. E você está aqui essa noite em arrependimento. E eu pergunto pela última vez: há alguém entre nós que deseja aceitar Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Levante só uma de suas mãos, nós vamos apenas orar por você. Há alguém? Se não há, eu passo a palavra. Pastor João Pedro.